Lula da Silva faz a sua primeira visita aos Estados Unidos. Na agenda, o retorno do Brasil ao convívio global democrático depois da controvérsia era Bolsonaro. Nas conversações, as questões climáticas e económicas terão destaque, tendo também em conta que o Brasil vai presidir o G20 em 2024. Que caminho seguirá a cooperação Brasil-Estados Unidos? Como pode o Brasil contribuir nas relações Estados Unidos-África? Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Muito boa tarde, este é o África Agora desta sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amâncio Miguel. Nesta edição do África Agora falamos das relações Estados Unidos-Brasil e também África. O nosso convidado é Tiago de Aragão, especialista em assuntos geopolíticos, diretor executivo da Arco Advice e investigador do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais aqui em Washington, D.C. E esta conversa é a margem da visita de Lula da Silva aos Estados Unidos. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou ontem a Washington, D.C. e deve se encontrar nesta sexta-feira com o presidente americano Joe Biden. É a primeira visita presidencial de Lula da Silva aos Estados Unidos desde que tomou a posse no início deste ano. Analistas brasileiros fazem a leitura do seu significado. Essa será a segunda viagem de Lula ao exterior. Depois de visitar o presidente da Argentina, agora o encontro com Joe Biden em Washington. O presidente embarca nesta quinta-feira e deve se reunir com Biden no dia seguinte. É o começo de uma reaproximação entre os dois países. O diálogo quase não existiu durante o governo Bolsonaro, que era um franco apoiador de Trump na Casa Branca, além de ter divergências na área ambiental e na preservação da Amazônia. A Amazônia, inclusive, será o ponto central desse encontro entre Biden e Lula, discutindo alternativas e ajuda financeira para tentar reduzir o desmatamento da floresta. Ambos têm como grandes oponentes, ou tiveram como grandes oponentes nas suas campanhas para chegar à presidência de seus respectivos países, negacionistas climáticos. Trump claramente é um negacionista climático, e Bolsonaro também é um negacionista climático. Então, também é uma maneira de reposicionar, os países. Brasil e Estados Unidos tiveram, no fim dos anos 2010, posições muito ruins para o combate ao aquecimento global. E o Brasil, especificamente, é objeto de preocupação mundial. O próprio Lula já sinalizou que quer tomar atitudes contra o aquecimento global. Talvez tenhamos aí o anúncio de algum pacote de ajuda, tal como os europeus já sinalizaram com o Brasil. Lula volta a ser um grande protagonista no cenário internacional. O Lula, do ponto de vista das relações diplomáticas internacionais, fez muito mais do que Bolsonaro, que se tornou um pária internacional, principalmente por conta do descaso em relação aos direitos humanos, com desmatamento, queimadas de florestas, uma falta de visão ambientalista. Então, Lula tem como moeda de troca, principalmente, a questão da preservação. Outro assunto entre Lula e Biden será no campo diplomático. O presidente brasileiro deve sugerir ao seu colega americano a criação de um organismo multilateral para discutir o fim da guerra entre Ucrânia e Rússia. Esse assunto já foi discutido aqui no Brasil na visita do chanceler alemão Olaf Scholz na semana passada. Lula decidiu batizar esse grupo de Clube da Paz e pretende reunir não só potências mundiais, mas países de todos os continentes para mediar o conflito entre ucranianos e russos. Outro tema prioritário do encontro será a defesa da democracia frente aos movimentos de extrema-direita. Ambos os países sofreram ataques contra o Congresso em um período de 1 ano de diferença. Tanto Biden quanto Lula passaram por um processo de negação democrática, por parte dos trumpistas e aqui no Brasil os bolsonaristas. Então, o primeiro objetivo dessa viagem é reforçar os laços de defesa da democracia. Esse é um ponto fundamental. O segundo é que o que pode estar em negociação também é uma possível deportação de Jair Bolsonaro, caso a justiça brasileira entenda que
ele teve algum grau de influência ou participação na tentativa de golpe no dia 8 de janeiro em Brasília. Além da reunião bilateral com Biden, está previsto um encontro com representantes da ala mais à esquerda do Partido Democrata. A ideia é que o senador Bernie Sanders e a deputada Alexandria Ocasio-Cortez se encontrem com Lula. E depois da reportagem a partir de São Paulo de Edgar Maciel, vamos agora ao nosso espaço de conversa. O nosso convidado é Tiago de Aragão. Bem-vindo, Tiago, ao África Agora da Voz da América. O Tiago é especialista em assuntos geopolíticos, diretor executivo da Arco Advice e investigador do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais aqui em Washington, D.C. Vamos começar a conversa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o presidente do Brasil, está de visita aos Estados Unidos e deve encontrar o seu homólogo Joe Biden. Será de facto esta uma oportunidade de realinhar o Brasil ao mundo depois de Jair Bolsonaro ter seguido uma linha mais à direita e também criticada por ser bastante populista? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E sim, essa é uma oportunidade muito grande para o Lula, porque o Lula ele sempre foi mais interessado em política externa do que o próprio Bolsonaro demonstrou ser. O ex-presidente Bolsonaro, ele durante um tempo, ele buscou realizar alguns projetos na área de política externa, mas que acabaram se tornando absolutamente irrelevantes, como uma aliança com a Hungria e com países que não fazem parte do universo de relacionamento brasileiro. O Lula enxerga agora no presidente Biden um possível aliado, não só nos pontos sobre democracia, como foram ressaltados, mas também nessa diplomacia ambiental, no qual o Lula entende que ele pode fazer uma diferença muito grande. A narrativa do Lula na área de diplomacia ambiental é algo histórica e é algo que ganha mais força a partir do momento que o Bolsonaro se demonstrava ser um antagonista na relação nos temas ambientais, nos temas sustentáveis e de energia renovável. Numa análise que o Tiago fez aos acontecimentos de 8 de janeiro, escreveu que os mesmos mostravam que o que pode acontecer na democracia e era tido como meramente um processo do que um valor essencial. Essa foi uma análise sua que está documentada. O bolsonarismo afetou isso, mas diz a análise que a democracia brasileira não está imediatamente em risco. O que pode ser feito para manter esta democracia brasileira como exemplo, por exemplo? A força da democracia brasileira está nas instituições brasileiras. E por mais que o Bolsonaro ele tenha feito várias narrativas contra aspectos democráticos e contra várias instituições brasileiras, elas se mantiveram fortes e independentes. O maior exemplo, a maior força que uma democracia pode mostrar no seu país é simplesmente demonstrar que as instituições funcionam sem a interferência presidencial e sem a interferência da pressão pública, que ela tem a sua função pré-definida, seja o Supremo, seja o Congresso, e gostando ou não, respeita aquilo que está lá. O aspecto da democracia é principalmente entender quando você está no lado perdedor, porque entender quando você está no lado vencedor é muito fácil. Os episódios de 8 de janeiro não orgulham os brasileiros que querem a democracia. O que é que vai acontecer, por exemplo, a Jair Bolsonaro? Muitas coisas podem acontecer com o ex-presidente Bolsonaro, inclusive nada. Existem várias investigações que estão acontecendo no momento, tentando identificar a ligação dele com os ocorridos, os episódios trágicos do dia 8 de janeiro, e apesar de haver algumas demonstrações de que ele estava a par do que aconteceria, ou até conversas com pessoas próximas que nas investigações estão sendo analisadas se elas instigaram de alguma forma, a situação pode realmente ficar complexa para o Bolsonaro. Mas não apenas pela questão do 8 de janeiro, mas também por várias coisas que aconteceram antes, vários pequenos episódios de possíveis corrupções praticadas por membros do seu governo, assim também como a posição dele em relação à pandemia, que acabou sendo extremamente impactante e trágica no Brasil. Ele agora não está nos Estados Unidos, o Bolsonaro, ou não está no Brasil, está aqui nos Estados Unidos. Poderá ainda ter força de mobilizar uma ação recorrente?
Em tese, sim, ele segue sendo muito popular no Brasil e nós vimos o resultado das eleições como a polarização ficou bastante visível. Agora, os eventos do dia 8 de janeiro enfraqueceram muito a capacidade do Bolsonaro de mobilizar os seus seguidores no Brasil para fazer qualquer tipo de coisa, porque o cerco está muito apertado. E o próprio Bolsonaro, cada dia que passa, ele está muito tenso com a situação e como que a situação pode acabar afetando ele. Ele está nos Estados Unidos aplicando por um visto de turista, porque ele entende que voltar para o Brasil agora seria arriscado para ele não ser condenado e não ser indiciado pela justiça. É uma situação muito tensa e isso inibe um pouco do ímpeto dele de mobilizar pessoas no Brasil contra o governo. Este é o programa África Agora aqui na Voz da América. Estamos a falar sobre as relações Brasil-Estados Unidos na conversa com o investigador Tiago Aragão. No próximo segmento vamos falar do papel do Brasil nas relações Estados Unidos-América Latina e também Estados Unidos-África. Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de um amanhã melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimos-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo. A partir de Washington, D.C., este é o programa África Agora da Voz da América. Agora vamos falar das relações Brasil e Estados Unidos, na conversa com o analista Tiago Aragão. Aliás, agora vamos falar, de facto, Tiago, das relações Estados Unidos-América Latina e o Brasil, como principal economia da América Latina, da América do Sul, tem um papel ou não? E qual é que é? O Brasil pode vir a ter um papel, sim. Agora, o relacionamento do Brasil com vários países da América Latina tendem a ser movidos muitas vezes por questões ideológicas influenciadas pela postura do Partido dos Trabalhadores, um partido histórico de esquerda no Brasil, no qual Lula pertence. Então, essa situação ela acaba sendo um pouco complicada para o Brasil fazer um caminho de neutralidade ou de facilitador entre os Estados Unidos e vários desses países, por conta, por exemplo, do apoio explícito que o Brasil dá ao governo do Nicolás Maduro na Venezuela, ao governo cubano. Tudo isso cria algum tipo de desconfiança, principalmente entre republicanos aqui nos Estados Unidos. No entanto, o Brasil pode sim adotar um papel de facilitador se tornar a sua mensagem, a sua narrativa um pouco mais neutra e amigável em relação a todas as oportunidades. Agora, tem o fator China, que tem um peso muito grande nesse triângulo entre Estados Unidos, Brasil e América Latina, fazendo com que o fator China seja determinante para a postura que o Brasil vai adotar ou não. A propósito disso, e o Brasil faz parte do BRICS, que inclui a Rússia e a China. Espero que tenhamos tempo para conversar sobre este aspecto. Mas em relação à China, que é um país que não segue a mesma linha que do Ocidente, que é a linha dos direitos humanos e também a linha de ajuda, e aproveita as fragilidades que países da América Latina e também os africanos têm para fazer os seus negócios. Esta é uma vantagem para a China ou os Estados Unidos podem reverter essa situação? É difícil para os Estados Unidos reverter essa situação porque se trata de uma política de Estado da China. O Partido Comunista Chinês, como tem uma participação nas principais empresas chinesas, o governo ele consegue determinar o que, quando e como essas empresas vão gastar em determinados países. Algo que os Estados Unidos não tem isso por se tratar de uma democracia. Então, isso acaba prejudicando a capacidade dos Estados Unidos de acompanhar os investimentos que a China faz, porque os investimentos chineses são determinados pelo governo e têm um poder muito grande, que acaba gerando vários tipos de dependência entre países latino-americanos e africanos. Dependência comercial é a principal delas, mas também dependência financeira, como nós vimos na Argentina, como nós vimos em Angola e vários países que possuem linhas de crédito pesadas com a China, dificuldades de pagar essas linhas de crédito e muitas vezes a forma de aliviar essas dívidas
abrindo mais oportunidades para que a China atue nesses países. Um dos pontos que o Tiago tem abordado nos seus estudos é, se calhar, essa questão da clareza da política americana para a América Latina, e tendo a China também, as suas políticas nunca são claras, isto pode entrar para os Estados Unidos como vantagem ou desvantagem? E que caminho os Estados Unidos, por exemplo, podem seguir para ganhar mais influência na América Latina, deixando de lado, por exemplo, a questão dos imigrantes ilegais? Pois é, esse é um ponto excepcional, porque historicamente a narrativa dos Estados Unidos em relação aos países da América Latina giram em torno de problemas. Então, ou é imigração ilegal, ou é corrupção, ou é narcotráfico, ou é lavagem de dinheiro, ou seja, são temas ligados geralmente a problemas onde coloca os Estados Unidos numa situação, coloca esses países latino-americanos numa contra-parede quando lidam com os Estados Unidos. Quando a China chega e não coloca nenhum desses temas na mesa, para governos curto-prazistas de governos latino-americanos, isso acaba sendo interessante, porque eles fazem algo transacional, fecham um acordo e seguem adiante. Os Estados Unidos precisam, ao mesmo tempo, ter uma agenda positiva e não só uma agenda focada em problemas, mas também uma agenda focada em oportunidades, que é o que a China faz e o que os governos latino-americanos e africanos esperam. E tem o famoso corredor da China. Exatamente. O projeto da Rota da Seda, do corredor chinês, ele é um projeto muito grande, com uma capacidade de investimento muito pesado, que os Estados Unidos não têm como compensar. Mas os Estados Unidos ele possui outros fatores que ele pode colocar na mesa de negociação, como facilitações de intercâmbios comerciais. Você vê, por exemplo, que na América Latina você praticamente não tem universidades americanas representadas, enquanto você vê no Oriente Médio e na Ásia várias universidades americanas. Isso acaba fortalecendo a relação, porque os Estados Unidos têm nas suas universidades, na sua cultura, no seu cinema, nas suas artes, um soft power muito forte, que a China não tem. Utilizando isso da forma correta, facilitaria muito o relacionamento dos Estados Unidos com os países latino-americanos e africanos. E como é que o Brasil se encaixa nesse jogo todo? O Brasil faz parte do G20, que está com as grandes potências, mas ao mesmo tempo faz parte do BRICS, que é um grupo que inclui o próprio Brasil, a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul. Este multilateralismo pode ser uma vantagem ou é uma desvantagem no sentido de que vai ter que fazer um jogo de cintura ao Lula? Tudo depende do Lula. Poderia ser uma vantagem se o Brasil ele mantém uma postura pragmática na política externa, uma postura de tratar cada assunto do jeito que cada assunto é, sem ter medo de retaliações, como, por exemplo, a dificuldade que o Lula tem em criticar o Putin pela invasão na Ucrânia. Agora, também pode ser uma desvantagem se essa neutralidade ela não se dá por estratégia, mas se dá por ignorância. Se o Brasil tomar uma posição com medo de possíveis retaliações comerciais chinesas ou com medo de possíveis retaliações russas no campo de fertilizantes, no qual o Brasil depende muito, isso pode prejudicar muito e o Brasil não ser visto como um ator confiável nesse meio. Agora, se o Brasil se colocar à frente de uma forma forte, do tamanho que é, aí sim ele pode se colocar como um personagem forte o suficiente para fazer mediações, facilitações e aí ser um ator importante para resolver várias dessas dificuldades e problemas. É verdade que nos dá consultoria gratuita. Que recado daria ao Lula? O recado que eu daria para o Lula é que política doméstica fica dentro do território brasileiro e você não utiliza o seu relacionamento, as suas viagens de política externa para falar ou tratar de política doméstica. São públicos distintos. Quando ele está nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, seja lá onde for, ele tem que ter uma narrativa voltada para os interesses do Brasil como Estado. Ele deve entender que a política externa de um país pertence ao Estado e não ao governo. Sendo assim, o pragmatismo é imperativo para que uma política externa seja bem feita, eficiente e gere resultados para a sociedade. Isso é um aspecto interessante e se calhar podemos recuar um pouco e ir para as eleições que colocaram o Lula como vencedor. Essas questões de política externa, não só para o Brasil, mas para os países que têm acompanhado, têm alguma influência para um certo partido ganhar a vitória ou as pessoas estão mais preocupadas com as questões internas, que são aquelas que resolvem o dia a dia? Bom, o Brasil é um país internacionalizado.
do ponto de vista no qual ele entende, ele lida com vários outros países do mundo, mas não tem uma sociedade que entende ou acompanha fortemente o que acontece fora das nossas fronteiras. Na América do Sul, nós somos os únicos que falamos português. Nossas cidades são voltadas principalmente ao mar e entre nossas cidades e outras capitais sul-americanas há uma distância muito grande, tanto que é mais rápido chegar a Lisboa de várias capitais brasileiras do que a Quito, no Equador. Então, isso acaba fazendo com que a postura do Brasil seja um pouco isolada. Agora, por outro lado, o Brasil ele não tem dificuldades clássicas que outros países latino-americanos têm no campo financeiro e econômico. Então, grande parte do poderio brasileiro vem da capacidade de empréstimos, de financiamento, que isso é um ponto que merece uma atenção redobrada, porque nós tivemos casos de corrupção no passado, no governo Lula e no governo Dilma, por conta de empréstimos mal feitos para esses países, e que se isso for corrigido e utilizado de uma forma transparente e pragmática, isso pode trazer a almejada influência que o Brasil deseja na região. A influência, ela não vem de graça pelo tamanho da economia e o poderio do país, ela deve ser conquistada. E para ser conquistada, nada melhor do que você se impor pela via do pragmatismo. Estamos no programa África Agora, aqui da Voz da América. O nosso convidado é o Tiago Aragão, que é especialista em questões geopolíticas. Ele é brasileiro e estuda esta questão das relações Brasil e o mundo. Antes de falarmos para aquilo que pode ser a antevisão das relações Brasil-África no governo de Lula, o Lula que em tempos teve relações com a África, se calhar um breve recuo. No governo de Bolsonaro, a África esteve quase invisível. Pois é, isso fazia parte da visão do Bolsonaro de que uma política externa ela tinha que ser direcionada aos objetivos ideológicos no qual ele carregava. Isso é um erro. Baseado naquilo que eu falei recentemente, a abordagem internacional ela deve ser uma ação de Estado pragmática. A África vai sim voltar a ser uma prioridade para o Lula por várias questões, os laços históricos e culturais que tem com o Brasil, mas não só isso. O Lula entende que o Brasil tomando uma postura proativa de relacionamento forte com vários países africanos, isso pode resultar em oportunidades comerciais, mas também em fortalecimento político que traria para a mesa um poder ainda maior de fazer parte entre os tomadores de decisão dos problemas globais e das soluções globais. Então, o Lula enxerga na África uma oportunidade em vários níveis. Também, ultimamente, há sempre o desejo eterno do governo brasileiro, de todos os governos brasileiros, de fazer parte como membro permanente do Conselho de Segurança. O Lula entende que a África é crítica e extremamente importante nesse processo e ter a maioria dos países africanos ao lado do Brasil pode ser algo interessante diplomaticamente dentro desse objetivo. O que é que podia ser a prioridade? O Brasil ser parte do Conselho de Segurança ou a África ser parte do Conselho de Segurança, como o Lula advoga? Não será uma cosmética do Lula nessa abordagem? Ah, sim, totalmente, porque vários países eles adoram manter desejos de longo prazo que são praticamente inatingíveis, mas mantêm a agenda no lugar. No caso do Brasil, uma mudança no Conselho de Segurança é algo extremamente improvável, principalmente a partir do momento que nós temos uma dicotomia muito grande entre Estados Unidos, Rússia e China dentro desse mesmo Conselho. Então, para ter uma reforma que traria novos membros no atual contexto geopolítico, isso está praticamente descartado. Agora, isso não quer dizer que buscar isso pode gerar vitórias menores no caminho. E é isso exatamente que o Lula imagina que pode ser feito com a aproximação com a África. E a África também almeja o lugar dele no Conselho de Segurança, numa eventual reforma que pode acontecer, então acaba sendo um objetivo que vem a calhar para os dois lados. Naquilo que tem vindo a seguir, é verdade que estamos apenas no segundo mês do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ele já deu sinais de que quer cooperar com o continente africano, em particular a África de expressão portuguesa, onde o Brasil tem uma função importante em áreas como a educação e também a cultura. Daquilo que tem acompanhado, quais são as linhas que Lula pode vir a seguir, porque também política faz dinheiro? Claro, não só as linhas de cooperação educacional, na cooperação cultural, mas também o Lula ele tem um interesse de fortalecer os laços em termos de produção de petróleo e gás, por exemplo, com Angola, onde o Brasil vê que são complementares, que
A Petrobras poderia exercer um papel importante em Angola e que esse papel importante poderia não só fortalecer a própria economia angolana, mas a capacidade da Petrobras e, consequentemente, a expressão do Brasil como uma potência regional. Além de Angola, naturalmente, você tem a África do Sul como um país importante por conta da parceria dentro dos BRICS, que vem sempre buscando vários tipos de parcerias com o Brasil, Moçambique também, e vários outros países da África Ocidental que possuem laços culturais muito fortes com o Brasil, e isso é sempre uma via de acesso muito interessante para fortalecer e gerar oportunidades comerciais. Novas embaixadas deverão ser reabertas. O Lula abriu várias embaixadas na África durante seu governo, que muitas delas foram fechadas ou basicamente deixadas de lado. Isso deve voltar com força, mas o que é importante também é que agora o Lula está sob um escrutínio maior da sociedade brasileira do que ele estava antigamente. Então, cada ato de política externa vai ser analisado de uma forma muito profunda, não só pela sociedade, mas pela imprensa. Por isso, ele não pode errar e ele deve ser o mais claro e transparente possível. Na primeira vez que Lula foi presidente do Brasil, teve relações que são elogiadas ao nível cultural, ao nível da educação, mas também teve críticas, por exemplo, naquilo que algumas pessoas chamam de partilhar também a corrupção com os países africanos. E aqui faço referência em particular a Angola e Moçambique. Houve escândalos ligados a Odebrecht, houve escândalo para Moçambique, por exemplo, com venda de aviões Embraer, tendo sido a Embraer multada pelos Estados Unidos na decorrência disso. Que cautelas para os próximos dias, além desse escrutínio, que cautelas nestas relações com os africanos? A principal cautela que vale não só para o governo Lula, mas para todas as pessoas, é o bom senso. Utilizar o bom senso e a transparência nessas relações. Se antecipar a transparência, não esperar que você seja alvo de uma investigação ou esperar que a imprensa consiga informações que você não repassou para você aí se defender. O governo brasileiro tem que tomar uma postura anterior a isso, que é ser proativo na transparência. E a proatividade na transparência, ela gera confiança e credibilidade. O Lula, ele sabe que grande parte da razão que o trouxe de volta à presidência foi o que o Bolsonaro fez e o fracasso do governo Bolsonaro. Isso não quer dizer que ele foi perdoado ou que foi esquecido aquilo que aconteceu, mas o holofote está cada vez mais forte em cima dele e do seu governo para que ele demonstre essa transparência proativa e assim impeça que esses absurdos voltem a acontecer. Acredita que o elenco que ele monta e o sistema também, a independência do judicial, vai ajudar Lula neste empreendimento? Acho que pode ajudar, mas a principal ajuda vem da própria pressão da sociedade e da imprensa livre que nós temos no Brasil e a imprensa livre internacional como aqui. Então isso acaba sendo muito importante porque à medida que você tem uma imprensa forte e livre noticiando tudo sem paixões ideológicas e paixões políticas, isso fortalece a postura dos presidentes para que eles busquem essa transparência proativa. Então, isso acaba sendo muito importante. A independência do judiciário, a independência do Congresso, tudo isso é a base da democracia. A vantagem já é intrínseca à sua própria existência. Então, o que vai mudar a partir de agora é a forma como o Lula vai querer atingir seus objetivos sem atalhos de uma forma direta. Para marcar o ponto final a esta edição do África Agora, que destacamos as relações Brasil-Estados Unidos, mesmo para terminar, Tiago Aragão, que é especialista, ao nível do Brasil, qual é a grande expectativa, além do que a imprensa internacional diz, em relação à vinda de Lula da Silva aqui aos Estados Unidos? Se calhar esperam que o Joe Biden também vá ao Brasil. Exatamente, isso é um dos objetivos e que certamente vai ser concluído, vão acertar uma visita recíproca do Biden, mas também um financiamento americano para o Fundo Amazônia, que é um fundo que é importante para auxiliar na preservação da floresta, que a Noruega sempre foi um país muito forte, que os Estados Unidos agora unilateralmente quer colocar isso na mesa. Também todas as demonstrações de força e solidez democrática dos dois países, mas eu acredito que o maior interesse para o Biden nessa conversa
essa, é buscar um aliado com reputação internacional, pelo menos num campo determinado, que é o campo do meio ambiente e da energia sustentável. Ele entende que o Lula poderia ser esse parceiro, dependendo de como o Brasil se coloca perante outros temas que afetam ou não a credibilidade, mas o Biden ele entende que se ele encontrar no Lula um parceiro para esse tipo de ação global, de diplomacia ambiental, aí é uma grande vitória essa visita. Tiago Aragão, especialista em geopolítica, diretor executivo da Arco Advice e investigador do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais aqui em Washington, D.C., foi nosso convidado nesta edição do África Agora, da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Muito obrigado por ter participado neste programa e assim marcamos o ponto final. Realizou este programa a Bárbara Freira Santos. Eu sou o Amâncio Miguel. O África Agora volta para a semana. Muito obrigado pela companhia.